Papo em Dia vai conversar com vocês hoje sobre o caso do deputado estadual TH Joias. Mas antes você se inscreve no canal, comenta o que eu vou falar, compartilha com os amigos, manda sugestões para a gente manter o nosso papo sempre equilibrado e de bom senso. Bom, gente, no Rio de Janeiro, esse paraíso dos criminosos, essa semana aconteceu mais uma, na minha concepção, tragédia política. O deputado TH Joias, um indivíduo que eu nunca tinha escutado falar. Aliás, é muito normal que aqui no Rio de Janeiro tenham pessoas que ocupem cargos públicos importantes, como de deputado, como parlamentar, e a gente nunca tem ouvido falar. Pessoas que a gente não sabe de onde surge o dinheiro, de onde surgem apoios políticos, mas eles conseguem e agora a gente está começando a desvendar essa cortina e entender o porquê. E é sobre isso que a gente vai conversar, sobre esse caso que aconteceu na Alerj essa semana. A Procuradoria-Geral da Justiça emitiu mandado de prisão contra esse deputado por ele estar, segundo a polícia, segundo a Procuradoria-Geral da Justiça, e sobre a égide de todas as provas que apareceram contra eles, mancomunado com as facções criminosas do Rio de Janeiro, principalmente o Comando Vermelho. Então, a denúncia, ela descreve o seguinte, vou dizer ipsilíteres. Ele se utilizou do mandato de deputado estadual, do qual ele é suplente, nem titular ele era, o titular era o Rafael Pisciani do MDB, e que está como secretário de esporte, que é outro cargo também que não serve para nada. É só para botar cabide de emprego, ocupar cargos, porque a gente não vê nenhum trabalho do seu Rafael Pisciani à frente de nada, a gente não vê nenhum projeto de relevância nesse sentido. Mas tudo bem, ele estava como secretário de governo do Estado, e aí esse TH Joias entra como suplente do MDB, ele entra na vaga do Rafael Pisciani. E a Procuradoria-Geral da Justiça diz o seguinte, que ele utilizou o mandato dele para favorecer o crime organizado, nomeando para cargos na Alerj pessoas das facções criminosas, principalmente do Comando Vermelho, e mais, que ele intermediava a compra de armas, de compra e venda de drogas e aparelhos antidrones, e realizava pagamentos também a integrantes do Comando Vermelho e das demais facções, TCP, enfim. Ele é um bandido que estava no cargo público importante, nomeando pessoas. O MDB, como todos os outros partidos, pelo visto, também não tem o mínimo comprometimento com a moralidade, com a idoneidade, porque aceita nos seus quadros qualquer um. Não há a mínima postura do partido também fiscalizar quem ingressa no seu partido, o que também é trágico para os partidos políticos do Brasil. E me impressiona outras coisas, que a Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia da Alerj, que tem diversos deputados na sua comissão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 efetivos e 3 suplentes, 10 deputados na comissão, e nenhum deles, vejam bem, nenhum deles tenha verificado, tomado ciência desse tipo de comportamento do seu par, TH Joias. Aí você pode dizer, mas doutor Paulo, ninguém é adivinho, ninguém é polícia para saber o que o outro está fazendo. Ótimo, compreendo isso, entendo isso perfeitamente. O que eu não entendo é que mesmo descoberto isso, mesmo ele sendo preso, mesmo a Procuradoria-Geral da Justiça fazendo a denúncia, mesmo todos esse caso vindo à tona, veja bem, nenhum dos deputados, nenhum deles fez algum movimento em relação a isso. Nenhum deles se manifestou
contra esse deputado de Araque, vagabundo, que estava lá dentro da Leste. Nenhum deles falou sobre o caso. Parece que eles ficam com vergonha, se acoberto, ou tem medo de que, se falar alguma coisa sobre esse cara, parece que esse cara vai dizer alguma coisa sobre eles. Isso não é corporativismo, isso aí é conivência. Então, os deputados, que pelo menos eu posso estar até errado e me perdoem se eu estiver, porque eu vou citar os deputados da comissão. Márcio Balberto, o presidente da comissão do PL. Delegado Carlos Augusto, PL. Carlinhos BNH, que é policial, do PP. Rodrigo Amorim, do União Brasil, fala pra caramba sobre tudo, foi candidato a prefeito, tem uma postura agressiva contra 1000 pessoas, mas nesse caso está caladinho. Uma tal de Índia Armelau, também nunca ouvi falar, do PL. Guilherme Delaroli, do PL, tá cheio de gente do PL, pátria, amor e família acima de tudo, e conivência com crime e acobertamento moral se puder. Felipe Soares, União Brasil, e os suplentes, Felipe Pobel, do PL, um tal de Chico Machado, SDD, não sei nem o que é isso, e Marcelo Dino, de Duque de Caxias, que eu conheço muito bem, do União Brasil. Nenhum deles, deu uma linha sequer, se manifestou de qualquer forma sobre esse caso. E eu fico impressionado porque alguns deles aqui costumam aparecer todos os dias nas plataformas digitais e fazer política, dizendo esse nome da segurança pública, falam que bandido tem que morrer, falam que vão tirar, porque estão combatendo o crime organizado, que combatem as facções, o Comando Vermelho, se arvoram de serem donos da moral contra a bandidagem, contra a criminalidade e corrupção. Entretanto, nenhum deles fala sobre realmente segurança pública, nenhum deles fala sobre a previdência dos policiais e da Secretaria de Segurança Pública, fazer uma coisa distinta, nenhum deles fala sobre reforma de penitenciária, nenhum deles fala sobre o problema que houve agora de sistema penal. O policial penal, inclusive, aí foi preso porque deu um tiro no rapaz do iFood, também ninguém fala nada. Eles só sabem falar genericamente, sem especificar nada, contra as facções criminosas. Mas quando aparecem casos como esse, inclusive esse que estava dentro do ninho deles, eles não dão uma palavra sequer sobre o assunto. Então, nós estamos no paraíso do crime. Aí vem o governador e faz o seguinte, olha a jogada do governador, coisa maravilhosa, para ele ficar bem com a Leste, com o MDB. MDB do amigo dele, do sempre prefeito de Caxias, o Washington Reis, que é o presidente do partido. O MDB expulsa o TH Joias e o governador, ele pega o Rafael Pisciani, que nada a fazer como secretário de esporte, e faz com que ele retorne à Leste para também nada fazer, porque ele nunca fez nada, esse Rafael Pisciani. Filho do falecido Jorge Pisciani, que também estava no caso da cadeia velha lá nos anos 90, também não valia nada. E o que ocorre? O TH, ele pode voltar a ser suplente, num caso qualquer que aconteça com o Rafael Pisciani, enfim, mesmo estando preso. O que importa é que o mandato passou a ser dele, não é mais do MDB, porque o MDB o expulsou. Então, para evitar o constrangimento da Alerj ter que se manifestar em relação à prisão de um deputado, ele retorna o Pisciani e vida que segue, como se nada tivesse acontecido. Ele também não toma nenhuma providência, ele também não fala ao governador sobre esse fato. O presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, também não se pronuncia, também não se manifesta. E o povo é plateia, fica assistindo essa vergonheira de braços cruzados, porque também nada pode fazer, a não ser tomar vergonha na cara e, quando for época de eleições, procurar saber em quem está votando. Porque o crime organizado está se utilizando do dinheiro para colocar pessoas, bandidos, criminosos, dentro dos cargos públicos mais altos do Estado. Uma coisa que a Itália erradicou com o juiz Giovanni Falcone nos anos 80, Giovanni Falcone, que acabou sendo morto numa explosão, explodiram o carro dele com a esposa, com o guarda-costa, com o tal de Brusqueta, se eu não me engano, na época, em 1992, salvo engano. Então, o que a Itália tentou fazer de erradicar a máfia e o crime organizado dos cargos públicos e da moralidade, a política nacional,
o Brasil não tem essa preocupação, e muito menos o governo do estado do Rio de Janeiro. O que tiver que acontecer, que aconteça. E a gente vai resolvendo conforme as coisas vão acontecendo. É bom que a gente lembre que a deputada Lucinha também, ela esteve para ser afastada, também presa que foi por estar mancomunada com a milícia na Zona Oeste. Mas a Alerj salvou o mandato dela e arquivou no Código no Conselho de Ética o processo contra ela. Então eu estou fazendo esse comentário não porque vai mudar alguma coisa, até porque ninguém leva em consideração aquilo que eu, um simples professor, falo. Mas eu não vou deixar de falar. É um bando de canalhas, um bando de vagabundos, a estrutura está podre e a gente tem que votar ano que vem. Então tenhamos responsabilidade e não deixemos cair isso no esquecimento. Beijo no coração, paz e bem.